muito bom dia a você que nos acompanha todos os sábados aqui na tela da SIC TV, começando o nosso Viver Bem, falando de saúde, de qualidade de vida, de bem-estar, de comportamento, com vários temas altamente importantes e levando este tema a todos os públicos através da língua brasileira de sinais também. Agradecer a Celibras que está aqui com a gente mais uma vez, nos ajudando, tá? E olha, quando falamos em sexualidade humana, despertamos sentimentos diversos, pois há tabus e pudores diante do assunto, em maioria voltados às mulheres. Então, desta forma, o tema em questão é amplo e de extrema importância, sobretudo quando entendemos que a sexualidade é a dimensão mais marcante do ser humano enquanto ser multidimensionado, fisiológico, biológico, psicológico e social. Sexualidade é o tema do nosso Viver Bem de hoje, Quebrando Tabus. E a nossa convidada é a ginecologista, obstetra e sexóloga, a Bruna Maria Baratella, que é muito bem-vinda aqui com a gente. Pode chegar comigo, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Ginecologista, obstetra e também sexóloga. O que faz uma sexóloga, doutora? Bom, isso é uma questão que vem muito no consultório, né? Então, a sexologia, ela abrange diversos fatores, né? No caso, a sexóloga, ela vai tratar de uma forma ampla, né? A pessoa como um ser humano, né? Levando em considerações as questões sexuais dela, tratando em relação a alguns acometimentos biológicos que ela pode ter e também com alguns fatores de gênero, entendeu? Social e cultural, que estão muito relacionados com toda a nossa vida, que podem trazer um grande impacto para essa pessoa. Mas o que envolve o universo da sexualidade humana? Isso. O universo da sexualidade, ele vai tratar aquela paciente, ou o paciente, ou dependendo do gênero, todas as questões que podem estar trazendo um acometimento da saúde dela, da saúde sexual, da educação que ela tem e das informações que ela recebe ou recebeu durante toda a vida. Vamos sentar um pouquinho, doutora, então, para a gente continuar entendendo um pouquinho sobre sexualidade. Sexualidade e sexo são coisas distintas, né? Totalmente distintas, né? Isso é uma questão bem pontual, porque algumas pessoas acham que o sexólogo vai só falar sobre sexo, e na verdade são totalmente distintas. Sexo é o ato biológico, é o ato sexual. E sexualidade, ele é muito mais que isso. Ele abrange todos os fatores emocionais, sociais e, como eu tinha dito, também culturais, né? Então, a sexualidade, ela vai fazer todo aquele leque de situações, porque ele também é situacional, né? Em relação às... Sim, mas quando a gente fala em sexualidade, principalmente pensando ali na sexualidade feminina, a gente sabe que as mulheres ainda enfrentam tabus, pudores, tudo algo que é bem cultural, né? Isso já está diminuindo, está melhorando? Sim, a mulher, ela tem procurado mais se conhecer, ela tem procurado mais tratar as suas questões, porque quando eu falo de sexualidade, eu também trato as questões de traumas dessa pessoa, porque assim, o sexólogo, ele não é médico só, né? Ele pode ser médico, pode ser psicólogo, pode ser fisioterapeuta, então é uma equipe multi. E é interessante que durante o tratamento na sexologia, ele faça um leque com todos esses profissionais. E quando a mulher procura, no caso comigo, quando ela vem para as questões ginecológicas e acaba abrangindo aquelas questões sexuais, você tem que ser pontual e tratar de forma individualizada, focando sempre na queixa daquela paciente e ajudando ela no reconhecimento e no tratamento sexual que ela vai ter, de forma geral. Então, é extremamente importante a gente entender sobre sexualidade. Extremamente importante. O que vai mudar na vida da pessoa? Olha, assim, quando a gente fala de questões sexuais, existem diversos fatores e diversas questões que a gente pode levar em consideração que afetam a vida da pessoa. Por exemplo, um exemplo que eu posso dar é uma puérpera, uma mulher pós-parto. Uhum. Uma mulher pós-parto, ela tem um período
do ciclo dela, em que ela tem que ter aquele período de resguardo, né, que a gente fala. E algumas culturas, e alguns esposos, eles não compreendem, né, o fato da mulher ter que ter aquele momento para ela. Então, elas acabam tendo que ter a relação sexual mesmo sem querer. E entendeu? não só no pós-parto, né? Há diversas situações que ali se torna uma obrigação para a mulher. Exatamente, exatamente. E, por exemplo, voltando na questão do pós-parto, elas acabam sendo acometidas, né, sobre isso, acabam tendo até, às vezes, lesões vulvares por conta disso, se foi um parto vaginal, entendeu? Se precisou de ponto, acaba tendo uma deiscência, que é uma abertura daqueles pontos. Então, assim, são questões extremamente importantes, né, no que diz respeito até a autoestima da pessoa. Porque às vezes, quando ela está com o acometimento da parte sexual, né, comprometida, ela pode ter uma diminuição da autoestima dela, né? Ela fala assim, nossa, ninguém quer ter uma relação sexual comigo, ou eu não tenho ninguém. O que também a gente pode levar em consideração, que a sexualidade também trata pessoas assexuais. Não trata, na verdade, acompanha. Pessoas assexuais são aquelas que simplesmente não querem ter relação, mas isso tem que ser muito bem diferenciado. Isso são questões muito bem acompanhadas. Assim também como tem questões de pessoas que têm uma exacerbação desse sintoma. Querem muito a relação sexual, muito sexo, ou algum tipo de relação sexual que possa estar machucando a pessoa, o sadomasoquismo, por então, exemplo. Essas seriam as principais, as situações mais comuns trabalhadas no seu consultório e nos demais ambientes ali de sexólogos? Olha, no meu consultório, o que mais eu tenho são em relação à parte do desejo hipoativo, que a gente fala, que é a diminuição do libido. Né? Então, a paciente chega e fala assim, doutora, eu estou com diminuição do meu libido. Né? Eu não quero ter relação, eu não estou feliz e meu casamento vai acabar se eu não tiver relação com meu marido, ou parceria, né? Se eu não tiver relação com a minha parceria, né? Porque a gente também tem que levar em consideração os gêneros, né? Não é só um convencional homem e mulher que se torna um casal, né? Também tem mulher com mulher, homem com homem, depende do gênero que ela se caracterizar. Então, e aí eu preciso desesperadamente, isso é um exemplo, né, de resolver isso é uma questão que está me matando e eu preciso resolver, e eu estou em depressão, eu não posso perder meu marido. Existem várias questões. Então, quando a gente traz essa paciente, resolve, vê todas as questões biológicas para ver se não tem nenhum problema hormonal, para ver se não tem nenhuma outra questão, então a gente já passa para o psíquico. Né? Então, a gente faz uma terapia nessa paciente, né? Levando sempre o foco para a queixa dela, né? Foco para a queixa e, se for necessário, trazer a parceria para que eles, em conjuntos, os dois, possam poder falar sobre o assunto, discutir sobre o assunto, porque o diálogo ele é extremamente importante no casal. Às vezes o marido nem sabe. Então, é importante que o casal ele fale de sexo no geral para melhorar a sua vida sexual. Sim, é extremamente importante, porque assim você acaba evoluindo e ampliando ainda mais o leque dessa relação. Você acaba criando ainda mais intimidade com esse casal, entendeu? Quando a gente traz o casal, quando traz a parceria pro consultório, você acaba percebendo que às vezes existem maridos que falam assim, nossa, mas eu não sabia que você estava passando por isso. Ou então, eu entendo, né? Então vamos enfrentar isso juntos, vamos trabalhar juntos, e é essa a essência da sexologia, né? É o fato do acolhimento em casa, é o fato do respeito, é o fato de todas essas questões, entendeu? Que muitas mulheres falam assim, não, se eu falar sobre isso, acabou meu casamento, ele vai achar que eu tenho outro, ele vai achar que eu tenho outra, entendeu? Então, não é bem assim. Essa conversa, doutora, se, por exemplo, eu não sei se eu sou uma pessoa plenamente satisfeita com a minha vida sexual. Não sei se, de fato, preciso procurar uma sexóloga ou não. Como que é esse primeiro contato com uma sexóloga? E que pontos você vai identificar ali na vida dessa pessoa para que possa avaliar se a pessoa vai bem, se ela se conhece, se ela conhece o próprio corpo, se ela sabe sobre prazer,
se isso é algo que está fazendo bem a vida dela. Como que funciona esse primeiro contato até um diagnóstico mais preciso? Isso. É através da educação e da orientação que a gente vai passar durante a consulta, né? Porque, por exemplo, as pacientes, ela pode vir, doutora, eu vim fazer uma consulta de rotina na parte da ginecologia. E aí eu começo a fazer um questionário em relação a isso, entendeu? Como que está em relação à estação? Você tem orgasmo? Você sabe o que é o orgasmo? Você tem estímulo clitoriano? Você sabe o que é um clitóris? Entendeu? Você tem orgasmo com ou sem penetração? Você, como que é a sua parceria? É homem, mulher? E isso vai trazendo, e ela mesmo traz aquilo. E aí acaba que, eu nunca tive um orgasmo, vamos supor, né? Eu nunca tive um orgasmo. Mas o que seria um orgasmo? Como assim clitóris? O clitóris é só aquele... Não, não é só aquilo. O clitóris ele tem mais de 7.000 inervações. Então, a maioria das pacientes não sabe que ela pode explorar toda ali a região vulvar. E que o corpo, ele não é só excitativo, ele não é só estimulado pela penetração ou pela vagina. Ele é o corpo inteiro. O corpo inteiro pode ser estimulado. Então, a gente precisa educar, orientar, e aí assim a paciente vai trazer essas questões. E aí a gente aprofunda. É mais comum que as mulheres busquem esse tipo de conversa, esse tipo de auxílio, porque o homem normalmente ele já quer se colocar como já sei de tudo, justamente por ser algo cultural, né? Meu filho é um machão, meu filho já teve sua primeira relação, algo que vinha no passado, foi melhorando, né? Mas a gente sabe que ainda é cultural essa questão do homem entende de sexo, a mulher não. É mais comum, então, que elas busquem e tenham mais coragem de buscar esse tipo de auxílio? Com o passar do tempo, a mulher ela tem se olhado mais, então ela tem buscado mais. E o que ajuda muito é o fato da mulher ter as prevenções que ela tem que fazer, tem que ter o auxílio médico, psicológico, fisioterápico, né? Para fazer todo ano, às vezes, entendeu? Dependendo das questões. E com isso, ela acaba buscando mais ainda o auxílio, né? Ou o questionamento. O que não tira o fato do homem poder buscar, né? O homem, só que geralmente ele busca quando já está um pouquinho mais avançado ou quando ele acha que... Mas os homens também podem participar dessa conversa com a parceira. De repente, ali você identifica numa paciente que está havendo uma falha ali do casal, o casal está com um problema na vida sexual. Ele também pode participar dessa conversa? Sim, por isso que existe a terapia sexual. Na terapia sexual, você vai ter aquele alinhamento e aquela conversa do esposo com a esposa, ou a esposa com a esposa, ou o esposo com o esposo. E aí você vai conseguir alinhar todos esses fatores. Claro que não é com uma conversa que você vai conseguir desmistificar, retirar todos esses tabus, mas é com um tratamento e um acompanhamento extremamente sério. Porque a parceria precisa entender que um precisa do outro. Não necessariamente em relação ao sexo, né? Mas que eles podem ser um só, desde que eles consigam... Entrar em consenso ali, né? Relacionamento é um ceder um pouco para o outro. Exatamente. O homem vai ter um estímulo que ele prefere mais, a mulher vai ter um tipo de toque que ela também se sente mais à vontade. Então não pode ser algo em que um está ali para cumprir com obrigação com o outro, mas que juntos consigam fazer disso um momento especial, né? Esse é o ponto. Não tem que ser uma obrigação, tem que ser prazerosa, tem que ser bom para as duas partes, entendeu? Ou se for para uma parte só para ela, entendeu? Ou para ele, entendeu? Tem que ser bom. Quais são as disfunções sexuais mais comuns nos dois perfis, em homens e mulheres, doutora? Olha, a mais comum, que é o desejo hipoativo, pode ser bem datado tanto no homem como na mulher, que significa a diminuição da libido, né? No caso do homem, tem a disfunção erétil, a ejaculação precoce, né? Na mulher pode ter a exacerbação do desejo também, que você tem um aumento do desejo, né? E uma coisa interessante quando a gente fala uma coisa que me veio agora, em relação
as pacientes climatéricas, menopausadas, que elas também buscam no consultório, inicialmente, questões de rotina, né? Mas quando elas são questionadas em relação à vulva, em relação à lubrificação, ela fala assim, doutora, mas assim, ela pode falar, né? Mas dói durante a relação. Então, essa é uma queixa muito importante, a dor durante a relação. Acho que depois da diminuição da relação sexual, a dor durante a relação, né, que é a gente pode fazer vários diagnósticos diferenciais, inclusive o vaginismo. O vaginismo ele é extremamente importante, porque ele causa uma dor e uma incapacidade da paciente muito acentuada, né? O vaginismo, a paciente simplesmente não consegue ter nenhum tipo de penetração porque ela tem uma contração involuntária daqueles músculos da vulva. Entendi. Então é bem grave. Doutora, queria agradecer a sua participação aqui com a gente, viu? Obrigada por trazer um pouquinho desse tempo para nos ajudar a quebrar tabus e fazer com que as pessoas sintam-se mais felizes, entendendo um pouquinho mais sobre a própria sexualidade. Obrigada, viu? Obrigada a você. Bom, e aqui a gente segue com o nosso programa hoje falando sobre sexualidade. Já no nosso quadro Tá On, você vai aprender a como apimentar a relação com alguns brinquedos eróticos. A gente faz uma pausa rápida agora no programa e daqui a pouquinho a gente está de volta. Já estamos de volta com o Viver Bem e olha, a gente está recebendo aqui a Mayara Leone, que trouxe hoje uma matéria com uma fisioterapia um pouco diferente da convencional, é isso, Mayara? Verdade, Renata. Eu fui lá com a Cidinha, a fisioterapeuta pélvica. Ela explicou tudo com relação ao assoalho pélvico, né? Como a fisioterapia pélvica, ela influencia diretamente no assoalho pélvico e como pode fortalecer os músculos que às vezes a gente nem sabe que tem. Gente, que interessante. Então vamos todo mundo assistir juntinhos para entender um pouquinho mais dessa modalidade de fisioterapia, a fisioterapia pélvica. Quando o assunto é malhar os músculos, pensamos logo em exercícios para trabalhar o abdômen, coxas, braços e glúteos. Mas ninguém fala da musculatura do assoalho pélvico, conhecido popularmente como períneo. E uma especialidade que pode ajudar a desenvolver essa musculatura é a fisioterapia pélvica. Ela trata de todas as disfunções do assoalho pélvico. Toda a musculatura que fica abaixo do nosso abdômen, né, que dá um suporte a todos os nossos órgãos, principalmente bexiga, útero e o reto. Esses órgãos, eles são sustentados, né, pelo assoalho pélvico. Por ser uma estrutura neutra de movimentos, só vamos nos dar conta que ela existe quando apresenta alguma complicação. E dois problemas comuns nas mulheres é o vaginismo e a dispareunia. Vaginismo é aquela mulher que sente muita dor no ato sexual. O vaginismo, ele está muito associado em alguma ação psicológica. E já a dispareunia não. A dispareunia geralmente ela vem associada a uma outra coisa, uma infecção, qualquer outra doença associada à vagina. Já o homem pode apresentar uma disfunção erétil e a ejaculação precoce. É aquele homem que não consegue segurar o orgasmo por mais de 1 minuto. E a disfunção erétil, que é quando ele não consegue mais ter uma ereção ou não consegue mais manter essa ereção para que tenha um ato sexual satisfatório. E nesse caso é ideal procurar ajuda de um especialista. Ainda existe esse tabu, existe a vergonha, porque é uma fisioterapia íntima. É um fisioterapeuta que está cuidando. Imagina eu tratando da maior intimidade sua. Às vezes o paciente vem para tratar comigo de uma incontinência urinária e às vezes eu melhoro a função sexual dela ou dele. Por quê? Porque é uma musculatura só. O meu sonho é que os pacientes viessem para mim para uma prevenção. A prevenção ela sempre será o melhor tratamento, mas isso não acontece, né? Ela vem para mim quando ela já está com problema.
Interessante, né, Mayara? Eu pensava que somente as mulheres faziam a fisioterapia pélvica, mas os homens também buscam esse tipo de atendimento, né? Pois é, como você viu aí, a fisioterapeuta, ela inclusive falou com relação a alguns procedimentos que também são feitos para os homens e para as mulheres. E, inclusive, os homens, né, têm alguns problemas que eles nem imaginam que é o caso com relação ao assoalho pélvico, né, que acaba apresentando algumas disfunções. Então, isso eu achei bem interessante na matéria, né, quando eu estava lá conversando com ela, porque eu não conhecia essa fisioterapia pélvica, né, e eu não sabia que na realidade a gente tinha que prevenir, em vez de somente... Assim como a gente exercita todos os outros músculos. Exatamente. A gente precisa também exercitar o assoalho pélvico, né? Que é um músculo que a gente nem imaginava, né? Que existia ali. Que a gente nem lembra dele, né? Na verdade. Gostei. Obrigada mais uma vez, viu? Obrigada. Até mais. Tá aí, olha, assistir aprendendo um pouquinho sobre a fisioterapia pélvica, uma modalidade aí até um pouco nova, né? Já que a gente não fala tanto sobre este assunto e que ainda existe certo tabu, certa vergonha das pessoas em buscar esse tipo de atendimento, mas ele é um atendimento preventivo, inclusive, tá bom? E muitas mulheres não permitem se tocar porque acham isso feio, bobo ou inútil. Mal sabem elas o quanto a masturbação pode melhorar a saúde, o humor e a vida sexual a dois. Inútil é passar pela vida sem ter tido um orgasmo por medo ou vergonha. Por isso, deixe as vergonhas e as inibições para quem viveu no século passado e se permita conhecer o seu próprio corpo. Tá no ar o nosso quadro Tá On, com a convidada Maria Luísa, que fala sobre sexualidade e quebra os tabus sobre o prazer feminino no seu Instagram e trouxe várias dicas e brinquedos para a gente aprender e conhecer. Tá on! E a Maria já está aqui com a gente. Bom dia, Maria Luísa. Tudo bem? Seja bem-vinda. Bom dia, Renata. Obrigada pelo espaço, viu, gente? E hoje com um tema bem bacana, né? E principalmente com essa quebra de tabu. Você acha que as mulheres, elas estão mais abertas com relação à própria sexualidade, a conhecer o próprio corpo, os próprios desejos? Olha, Renata, estão. Eu acho que estão, pelo passar do tempo mesmo, as coisas mais modernas. Também porque hoje se fala muito mais, né? Como a gente consegue ter uma rede de apoio maior sobre o assunto, as pessoas acabam ficando mais curiosas, querendo saber o que elas podem fazer, querendo ter prazer mesmo. Então a gente tem mais abertura, na verdade, para falar sobre isso, principalmente por causa das mídias sociais. Elas dão ajuda nesse assunto, digamos. Você mesma leva esse tema para as redes sociais, né? Porque hoje você comercializa produtos eróticos, acaba tentando buscar formas de discutir e levar esse tema também, até com a própria tour dos motéis, enfim. Você já se deparou com essa sua vivência ali na internet, com situações inusitadas? Muitas, na verdade. Desde a curiosidade mesmo, assim, que são aquelas curiosidades mais simples. Por exemplo, clientes de 60 anos que compraram o primeiro vibrador, eram casadas há 30 anos e nunca tinham tido um orgasmo. Pessoas que tinham muita dor, como a outra médica falou, e aí, ali pela nossa conversa, foram à médica e descobriram que tinham algum problema que tinham que tratar. Pessoas que queriam próteses além de um tamanho considerado normal, então tem que tratar com normalidade, eu não posso me assustar com isso. A gente respira, responde e faz com que, principalmente, a pessoa entenda que aquilo não é uma coisa ruim. Ela tem direito de ter aquele desejo e ela procura a forma mais segura, né, de poder realizar ele, digamos assim. Então é bem inusitado, digamos, mas é muito legal. Falando em situações inusitadas, você trouxe aí alguns produtinhos pra gente, né? O que você trouxe para apresentar? Então, eu quis trazer uma variedade, assim, de vibradores, principalmente, porque cada um tem uma função e hoje, no mercado erótico, a gente vive de muita tecnologia. Então, cada um tem uma função e aí eu trouxe aqui um de dupla estimulação, por exemplo, que é este daqui, que você pode tanto fazer penetração quanto estimular o clitóris ao mesmo tempo, gente. Então é uma coisa assim para quem quer realmente buscar vários tipos de estimulação mesmo e ter orgasmos
buscar trabalhar o ponto G, principalmente, né? Porque muita mulher tem essa curiosidade. Então, ele é um bom aliado para isso, flexível, vibra aqui nas duas extremidades. O pessoal gosta muito, né? Esse outro modelo, que é o que eu mais indico, principalmente para quem vai começar, que é um modelo de estimulação clitoriana, apenas clitoriana. Então, ele tem esse, digamos, essa bolinha aqui em cima, né? Você consegue estimular clitóris grandes, pequenos lábios, entendeu? Então, você traz uma estimulação de fora para dentro. E ele ainda serve como um massageador de corpo de verdade, assim. Então, é um 2 em 1, vibra bastante, várias intensidades ali, não é uma frequência direta, né? Ela alterna, que é muito legal. E esse daqui, eu gosto muito de mostrar ele, porque ele hoje é o que a gente tem de mais moderno no mercado erótico. Ele é o sugador, que a gente chama. Ele é um vibrador, digamos assim, de frequências de vibração, que ele simula uma sucção, como se fosse um oral no clitóris mesmo, sem tocar o clitóris. Então você acopla e ele vai sugar, é como se você fosse estimular de dentro para fora, né? Então ele tem facilidade de estimular o ponto G, da mulher atingir o primeiro orgasmo, principalmente para as mulheres que querem ter o famoso squirt, que a gente chama, que é a ejaculação pela vagina. Então, como ele estimula muito ali a região dos vasos sanguíneos da vagina, do clitóris e tudo mais, então as mulheres elas têm essa facilidade, que eu acho muito legal, porque a gente tem mais que explorar mesmo a nossa região íntima, sexual. E esse daqui, para quem gosta de uma coisa, né, mais moderna e discreta, principalmente... Simula um batom, né? Exatamente. Esse aqui, ele sai muito para as minhas clientes, principalmente que têm filhos, porque criança mexe em tudo, então elas querem uma forma, né, como é que a gente diz? De disfarçar ali, bota na bolsinha de maquiagem, leva na bolsa, e aí acaba sendo bem legal, porque todo mundo pode ter um sem ter esse medo de ser pego no flagra, digamos assim. E esse daqui, que é um modelo que a gente chama de personal, é o modelo mais comum que a gente tem. Ele serve tanto para estimulação clitoriana quanto para você fazer penetração. Você pode usar junto com a outra pessoa que está com você também, ou sozinha. E ele acaba sendo uma boa opção, porque também é barato, né? E ele tem vários modelos, vários tamanhos, vibra bem. Então o pessoal também gosta muito para começar, especialmente. Você fala sobre todos os produtos e dá até outras dicas aí sobre o tour de motéis aqui em Porto Velho, por exemplo, tudo isso no seu Instagram, né? Exatamente. A tour de motel hoje, eu acho que é o que a galera mais tem curiosidade, porque o pessoal tem muito medo daquela coisa, motel é sujo, eu não sei o que vai ter lá, e se for indiscreto, o pessoal vai me ver entrando. Então, o que eu fiz? Falei, vou quebrar esse tabu com vocês e vou lá para mostrar para vocês o que é legal, o que não é tão legal, se é realmente limpo, se não é limpo. Então, assim, eu tenho, acho que uns 12 até agora, assim, espalhados por Porto Velho inteiro, então é bem legal. Inclusive, para você também adquirir os produtos da Maria Luísa, só acessar o Instagram dela. Obrigada pela sua participação, viu, Maria Luísa? Muito interessante de poder falar um pouquinho sobre este tema aqui na televisão, tá Valeu para vocês também pelo espaço, viu, gente? Olha, não perde tempo não, começa a seguir agora mesmo, tá? Falando em não perder tempo, quero agradecer aqui a Acelibres, que nos ajuda a levar este e outros temas a todos os públicos. Então, você de casa, se gostou do tema de hoje, não perca tempo, compartilhe ele através do nosso canal do YouTube, o canal SIC TV, envie para os amigos, para o parceiro, enfim, ajude a gente a levar a informação a todo mundo, tá bom? A você de casa, um ótimo sábado, lembrando que sábado que vem nós estamos de volta com um novo tema. Tchau, gente!